Boa noite, gente, tudo bem? Nós vamos apresentar um trabalho em relação à obra do Porter, que se chama Vantagem Competitiva, e a gente vai fazer a análise do capítulo 1, da parte da análise estrutural. Nosso grupo é composto pela Aline Pratali, a Clara Silva, Heitor Luiz, que sou eu no caso, Mariana da Silva e Mayra Bernardi. A Mariana vai começar apresentando para a gente a introdução, explicando certinho para a gente. Mariana, com você. Boa noite. Falando sobre a análise estrutural e a estratégia competitiva. A base da elaboração de uma estratégia competitiva é a relação entre a companhia e o seu ambiente. Tal ambiente pode sofrer influências de forças sociais e econômicas, porém seu aspecto principal é a própria indústria ou a indústria em que ela compete. A união das forças competitivas básicas determina o potencial de lucro final na indústria, que são medidos em longo prazo, sendo assim o diferencial de potencial entre as indústrias. O objetivo da estratégia competitiva é que, a partir das características estruturais, uma unidade empresarial em uma indústria consiga encontrar uma posição dela, para então conseguir se defender dessas forças competitivas. Falando dos determinantes estruturais da intensidade de concorrência, a função da concorrência na indústria é diminuir a taxa de retorno sobre o capital investido na direção da taxa competitiva básica de retorno. Essa taxa básica competitiva é aproximadamente igual ao rendimento sobre títulos do governo a longo prazo, ajustados para mais pelo risco de perda de capital. O conjunto das forças competitivas dentro da indústria é responsável por dar o norte até que ponto esse fluxo de investimento está ocorrendo e direciona o retorno para o nível de taxa de mercado livre. E dessa maneira, a capacidade das empresas de se manterem retornos acima da média. As 4 forças competitivas, elas são denominadas pelo cliente, substitutos, fornecedores e os concorrentes. Falando um pouquinho sobre as ameaças de entrada, as novas empresas a entrarem para a indústria, além da nova capacidade de produção, elas trazem também a vontade de ganhar parte do mercado e dos recursos substanciais. Dessa forma, os preços podem cair ou os custos podem ser inflacionados, afetando diretamente na rentabilidade. As ameaças de entrada depende das barreiras de entradas existentes e da reação que o novo concorrente pode esperar dos concorrentes que já existem na indústria. As barreiras de entradas, elas podem ser as economias de escala, diferenciação do produto, necessidade de capital, custo de mudanças, acesso aos canais de distribuição e as desvantagens de custos independentes de escala. Falando um pouquinho sobre a economia de escala, elas estão relacionadas a declínios nos custos unitários da produção, à medida que o volume absoluto por período aumenta. Sendo assim, essa barreira força que o novo concorrente já ingresse à indústria em larga escala e, assim, ela se arrisca a uma reação das empresas existentes. A diferenciação do produto, ela ocorre a partir do sentimento de lealdade dos consumidores, construído pela empresa através de propaganda e marketing. Ela torna-se uma barreira de entrada, uma vez que os novos empresários precisarão gastar com despesas para que se estabeleça um vínculo com os clientes, que pode acarretar prejuízos iniciais. Necessidade de capital se refere que, para entrar no mercado, o empresário tem que investir um vasto recurso financeiro para poder competir com as empresas que já se encontram no mercado. Então, dessa maneira, a gente considera uma barreira de entrada. Custos de mudanças é quando ocorre. Este caso ocorre quando se defronta com o comprador quando muda de um fornecedor de produto para outro. Caso estes recursos sejam elevados, os novatos precisam oferecer um aperfeiçoamento substancial em custo ou desempenho para que o comprador decida deixar um produtor já estabelecido.
E falando sobre os acessos aos canais de distribuição, levando em consideração que os canais de distribuição já estão sendo atendidos pelas empresas já estabelecidas no mercado, os canais de distribuição tornam-se uma barreira de entrada, porque dessa maneira é necessário que as novas indústrias consigam persuadir os canais a aceitarem seu produto por meio de descontos de preço, verbas para campanhas de publicidade, reduzindo assim os lucros. Desvantagens de custos independentes de escala. As empresas que já são consolidadas no mercado podem ter vantagens de custos impossíveis de se igualar para os entrantes. Falando um pouco sobre retaliação prevista, ela está relacionada às expectativas do entrante potencial na indústria, acarretando então na reação dos concorrentes já existentes. Referente ao preço de entrada dissuasivo, é quando o preço de entrada depende da expectativa das empresas que entrarão no mercado para o futuro. Se o nível de preços de concorrência for maior que o preço de entrada, a entrada ocorre no mercado. Se as empresas concorrentes já presentes no mercado fixarem seus preços abaixo do preço de entrada dissuasivo, a entrada pode ser evitada. Sobre propriedade das barreiras de entrada, a barreira de entrada aumenta a economia de escala na indústria e torna os acessos aos canais de distribuição mais difíceis. Elas podem mudar de acordo com as condições que as envolvem, e as decisões estratégicas das empresas têm impacto importante nessas barreiras. Algumas empresas podem possuir recursos que os permitam superar as barreiras de entrada. Sobre experiências de escala como barreira de entrada, embora coincidam, as economias de escala e a experiência têm propriedades muito diferentes. As economias de escala induzem a uma vantagem de custo para a empresa, operando com maior escala, ou para as empresas que possam repartir atividades. Com relação às empresas de menor escala, pressupondo que a primeira empresa seja mais eficiente estruturalmente, ao operar com uma maior escala, ela pode dividir os custos fixos de operação de suas instalações eficientes. Existem alguns limites de economias de escala como barreiras de entrada, como, por exemplo, a grande escala e os consequentes custos mais baixos podem desenvolver trade-offs, como a diferenciação de produto ou desenvolvimento de tecnologia diferente e patenteada. Mudanças tecnológicas podem afetar negativamente a empresa que opera em grande escala. Elas são mais especializadas e menos flexíveis para serem adaptadas a novas tecnologias. A tentativa em buscar economias de escala, utilizando a tecnologia existente, pode ocultar a percepção de novas tecnologias ou outras maneiras de competir no mercado que sejam menos dependentes de escala. A experiência é uma barreira de entrada mais delicada, pois uma mera presença de uma curva de experiência não assegura a existência de uma barreira de entrada. É importante que a experiência seja patenteada para ficar fora do alcance dos concorrentes e dos pretendentes em potencial à entrada na indústria, por meio de cópia, contratação dos empregados de uma empresa concorrente, aquisição de maquinários mais modernos dos fornecedores de equipamento. Quando não patenteada, a experiência há uma vantagem para as novas empresas que entram na indústria, caso possam se adequar com equipamentos mais modernos ou se adaptarem a novos métodos. Outros limites à curva de experiência são: a barreira pode ser anulada por inovação de produtos. A busca por custos mais baixos pode desenvolver trade-offs com outras barreiras importantes, como a diferenciação do produto através de sua imagem ou progresso técnico. Essa estratégia pode acarretar na paralisação do crescimento da indústria, e o foco em diminuição de custos com experiência pode tirar o foco do desenvolvimento do mercado. Sobre a intensidade da rivalidade entre os concorrentes existentes, a rivalidade ocorre quando um ou mais concorrentes sentem-se pressionados ou percebem a oportunidade de melhorar sua posição. O aprimoramento das empresas é impulsionado pelo movimento de ação e reação entre as empresas, e a rivalidade é consequência de vários fatores estruturais. Concorrentes numerosos ou bem equilibrados ocorre quando um ou mais concorrentes sentem-se pressionados ou percebem a oportunidade de melhorar sua posição.
O aprimoramento das empresas é impulsionado pelo movimento da ação e reação das empresas. A rivalidade, ela é consequência de vários fatores estruturais, como, por exemplo, concorrentes numerosos ou bem equilibrados, que é quando as empresas são numerosas, o grau de dissidência é grande e algumas empresas podem chegar a acreditar que podem fazer movimentos sem serem notados. Cria-se então uma instabilidade, porque podem estar inclinados a competir entre si e possuem recursos para retaliação vigorosa. Quando a indústria é altamente concentrada ou dominada por uma ou mais empresas, é possível impor mais disciplina através dos líderes, como, por exemplo, desempenhar um papel coordenador na indústria usando meios como liderança de preço. O crescimento lento da indústria transforma a concorrência em um jogo de parcela de mercado para as empresas que procuram expansão. Custos fixos ou de armazenagem altos pressionam as empresas para que satisfaçam a capacidade e, por muitas vezes, conduzem rapidamente a escala nas reduções de preços na existência do excesso de capacidade. A ausência de diferenciação ou custos de mudança, quando temos um produto ou serviço como artigo de primeira necessidade, a escolha do comprador é baseada no preço, o que reduz uma concorrência mais intensa. A diferenciação do produto cria isolamento na disputa competitiva. No geral, os compradores adquirem lealdade com as empresas. A capacidade aumentada em grandes incrementos, ao decidir por aumentar sua capacidade em grandes incrementos, os acréscimos de capacidade podem romper cronicamente o equilíbrio de oferta e demanda da indústria. Para concorrentes divergentes, as empresas concorrentes divergentes com relação às estratégias, origens, personalidades e relacionamentos com suas matrizes. Essas empresas podem se chocar continuamente ao longo do processo, podem ter dificuldades ao decifrar as estratégias dos concorrentes e dificuldades em chegar a um acordo sobre as regras do jogo para a indústria. Grandes interesses estratégicos. A rivalidade se torna ainda mais instável quando algumas empresas possuem interesses em jogo como propósito de obter sucesso na indústria. Barreiras de saída elevada. São fatores econômicos estratégicos, emocionais que mantêm as empresas competitivas em atividade, mesmo quando os retornos são baixos ou negativos. As principais fontes são ativos especializados, custos fixos de saída, inter-relações estratégicas, barreiras emocionais e restrições de ordem governamental e social. As mudanças nas condições de rivalidade são fatores que determinam e intensificam a rivalidade entre as empresas, e elas mudam. À medida que a indústria se desenvolve, o índice de crescimento declina e resulta em uma rivalidade mais intensificada. Outra situação em que há mudança de rivalidade é quando uma aquisição introduz uma personalidade muito diferente em sua indústria. É possível fazer mudanças estratégicas para evitar que as mudanças de rivalidade afetem a sua empresa. Barreiras de saída e de entrada. Ambas são frequentemente relacionadas. Por exemplo, economias de escala substanciais na produção estão associadas a ativos especializados, da mesma forma que a existência de tecnologia patenteada. Barreiras de entradas baixas e barreiras de saída baixas resultam em retornos estáveis baixos. Barreiras de entradas baixas e barreiras de saída altas resultam em retornos arriscados baixos. Barreiras de entradas altas e barreiras de saídas baixas resultam em retornos estáveis altos. Barreiras de entradas altas e barreiras de saídas altas resultam em retornos arriscados e altos. A pressão dos produtos substitutos. Os produtos substitutos reduzem os retornos potenciais de uma indústria, colocando um limite nos preços que as empresas podem fixar um lucro. Os substitutos não apenas limitam o lucro, como também reduzem as fontes de riqueza de uma empresa através do tempo. Os produtos que exigem mais atenção são aqueles que estão sujeitos à tendência de melhoramento do seu trade-off, dos preços de desempenho, como produto na indústria, ou são produzidos nas indústrias com lucros altos. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a parte de poder de negociação dos compradores. Os compradores, eles competem com a indústria forçando os preços para baixo, onde eles tentam barganhar por melhor qualidade ou mais serviços, e usando a concorrência a seu favor para conseguir ter uma espécie de ganho em relação a isso. Um grupo de comprador, ele é poderoso se as seguintes circunstâncias elas forem seguidas. Então, vamos lá para explicar para vocês.
ele está concentrado ou adquire grandes volumes em relação às vendas do vendedor. Ou seja, se uma parcela grande de vendas é adquirida por um determinado comprador, isso aumenta a sua importância nos resultados. Os produtos que ele adquire da indústria representam uma fração significativa dos seus próprios custos ou compras. Os produtos que ele compra da indústria são padronizados ou não diferenciados. Ele enfrenta poucos custos de mudança. Ele consegue lucros baixos. Compradores que são uma ameaça concreta de integração para trás. O produto da indústria não é importante para a qualidade dos produtos ou serviços do comprador. E o último, o comprador tem total informação. Poder de negociação dos fornecedores. Os fornecedores podem exercer poder de negociação sobre os participantes de uma indústria, ameaçando elevar preços ou reduzir a qualidade dos bens e serviços fornecidos. Fornecedores poderosos podem, consequentemente, sugar a rentabilidade de uma indústria, incapaz de repassar os aumentos de custos em seus próprios preços. Para que um grupo de fornecedores seja poderoso, são necessárias também algumas condições. Vamos lá. É denominado por poucas companhias e é mais concentrado do que a indústria para a qual vende. Não está obrigado a lutar com outros produtos substitutos na venda para a indústria. A indústria não é um cliente importante para um grupo fornecedor. O produto dos fornecedores é um insumo importante para o negócio do comprador. Os produtos do grupo de fornecedores são diferenciados ou o grupo desenvolveu custos de mudança. E, por último, o grupo de fornecedores é uma ameaça concreta de integração para a frente. Pulando agora para outra parte, a gente pode falar um pouco sobre como o governo entra como uma força na parte da concorrência da indústria. Em muitas indústrias, o governo é um comprador ou fornecedor, e ele pode influenciar a concorrência na indústria com as políticas adotadas. Como, por exemplo, o governo desempenha um papel de suma importância como comprador de produtos relacionados. Muitas vezes o papel do governo como fornecedor ou comprador é determinado mais por fatores políticos do que por circunstâncias econômicas. O governo também pode afetar a posição de uma indústria com substitutos a partir de regulamentações, subsídios, etc. Um outro exemplo é o governo dos Estados Unidos, eles estão promovendo fortemente a parte de aquecimento solar, então eles utilizam incentivos fiscais e auxílios para pesquisas para desenvolver cada vez mais essa parte de energia renovável. Então eles te dão incentivos. Indo para a parte de estratégia competitiva, uma estratégia competitiva efetiva assume a ação ofensiva ou defensiva, com o modo de criar uma posição defensável contra 5 forças competitivas. A estratégia competitiva tem as seguintes abordagens. Posicionar a empresa de modo que as suas capacidades proporcionem a melhor defesa contra o conjunto existente de forças competitivas. Influenciar o equilíbrio de forças a partir de movimentos estratégicos. E antecipar as mudanças nos fatores básicos das forças e responder a elas, explorando assim a mudança por meio da escolha de uma estratégia apropriada. E por último, fazer uma breve análise da parte de análise estrutural e definição de indústria. A análise estrutural, ela foca amplamente a concorrência bem além dos rivais existentes, onde deve reduzir a necessidade de debates sobre onde fixa os limites da indústria. E a definição de indústria não é a mesma que a definição de onde a empresa deseja competir, justamente porque a indústria definida de modo amplo, por exemplo, não significa que a empresa pode ou deve competir amplamente, podendo existir fortes vantagens em competir em um grupo de indústrias relacionadas. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Estamos abertos a dúvidas e sugestões aí. E agradecemos pelo espaço, pela oportunidade. Obrigado.